Atenção! Vai entrar agora a palavra de Deus. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou a Bispa Eliane, sua amiga, e trago para você a palavra da noite. Hoje, dia 14 de abril de 2021, a palavra está em Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Diz assim: Mas prove cada um a sua própria obra, e não terá motivo de glória somente em si mesmo, e não em outrem. Vou ler de novo. Mas prove cada um a sua própria obra, e não terá motivo de glória somente em si mesmo, e não em outrem. Queridos, ontem nós mencionamos a palavra da noite de ontem, nós falamos sobre as possibilidades. Teste as suas possibilidades. Nós mencionamos sobre as pessoas que largam tudo para fazer a obra sem nem mesmo saber qual é o chamado que Deus tem. Vai se empolgando, vai se entregando, larga a profissão, larga a escola, larga a faculdade. Depois as coisas não dão certo, fracassam e culpam a Deus. Hoje essa palavra de Gálatas me traz a reflexão da seguinte forma: examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que você recebeu. É isso, é dessa forma que eu vejo esse versículo de Gálatas 6:4. Eu vou repetir: examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu. Meu irmão, minha irmã, um certo pastor escreveu: eu poderia ter feito uma centena de testes de dons de habilidades, quando era jovem, e nunca descobri que tinha um dom de ensino, porque eu nunca havia ensinado. Queridos e querida, foi apenas depois, ele vai dizer, que ele começou a aceitar a oportunidade de pregar, que ele viu resultados, recebeu confirmações de outros e, principalmente, percebeu que Deus havia dado a ele o dom de ensinar. Ontem nós mencionamos que você precisa se colocar na dispensação para fazer um pouco de tudo e saber aonde Deus quer te usar no seu ministério. Você não pode ir atrás, não, mas me disseram que o meu chamado é esse. Não. Você precisa testificar isso, você e Deus. Você precisa confirmar isso com Deus, saber, porque se nós entrarmos no ministério onde Deus não nos chamou, nós vamos fazer ele de forma relaxadamente. E a palavra de Deus vai dizer que maldito é quem faz a obra relaxadamente. Quando ele recebe a confirmação de Deus, ele se sente mais empolgado e ele se entrega. Queridos e queridas, a não ser que você esteja disposto a correr risco de se envolver, de se frustrar, de se arrepender, você nunca deve largar tudo para se lançar na obra sem antes consultar o Espírito Santo, aquilo pelo qual ele te chamou para fazer. Sem dúvida você cometerá erros no princípio. E às vezes quando as pessoas começam no início da sua caminhada espiritual a cometer erros, levantam-se pessoas para dizer: tá vendo? Não era o chamado dele. Tá vendo? Não era o chamado dela. Por isso ela está cometendo erros. Mas isso não é verdade. Isso é fruto de uma imaturidade, de um começo. Só não erra quem não faz. Alguns poderão ser tão desanimadores
né? Alguns comentários, algumas pessoas, algumas coisas que você vai te ouvir pode ser tão desanimador que você pode até querer desistir e nem querer tentar de novo. Mas Deus me traz aqui nessa noite para te dizer: não desista na primeira parada. Não desista no primeiro tropeço. Não desista na primeira queda. A palavra de Deus também vai dizer: quem está de pé, cuide-se para que não caia. Mas se você transformar os seus erros, aquele erro que você cometeu logo no início da sua caminhada espiritual, no início do seu ministério, se você pegar esse erro e transformar ele em experiência, em aprendizado, você não só apenas descobrirá o que Deus chamou você para fazer, como você vai crescer e se tornar um especialista naquilo pelo qual Deus te chamou para fazer. Queridos e queridas, Paulo escreveu: examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que você recebeu, e dedique atenção total a ela. Não fique admirando você mesmo, nem se compare com os outros. Um erro muito comum nos principiantes de ministério, principalmente pregadores, é quando eles gravam e depois ficam se admirando, porque eles estão, na verdade, imitando outras pessoas. Nada contra você pegar alguém como exemplo, como referência, como, né? Alguém que te inspire, mas não seja imitador desta pessoa, porque você tem a sua essência, você tem o seu chamado. Deus te chamou para fazer do teu jeito, do jeito que Ele te fez e Ele quer te usar, porque Ele tem um povo, um trabalho, uma obra na mão de cada um. Cada um precisa assumir o compromisso de fazer o melhor que puder na sua vida, dar o melhor de si para Deus. Então, às vezes, acrescentamos coisas que não é para ser acrescentada. Não se desespere, não desista, jamais. Cada vez que você tiver uma chance, você trabalhe melhor aquilo que te for confiado como oportunidade. Toda vez que você olhar algo que você fizer, não olhe se elogiando, mas olhe se criticando, sabendo e entendendo que você pode fazer melhor do que aquilo, porque Deus te chamou para dar o seu melhor. Queridos, querida, hoje, dê uma olhada, dê uma parada e dê uma olhada no que restou da sua vida, desde que você começou até aqui. E decida o que você vai fazer com o que ainda você tem pela frente. Dê uma parada e dê uma olhada em todos os seus erros. Pega ele e faça deles experiências para você não cometê-los mais. E reconstrua a sua história, baseado na vontade de Deus e não na sua. Algumas das palavras mais tristes da vida estão, sabe aonde? Nas lápides. Isso mesmo. Quando alguém morre, que coloca-se aquelas frases lá, né? Quando me deparei com a morte, descobri que não havia vivido. Essa é uma das frases mais tristes que eu já vi escrita em lápides. Quando me deparei com a morte, eu descobri que eu não havia vivido. Então viva. Se Deus te chamou para ter um ministério, Ele vai te capacitar. Repito, dentro das suas condições, do seu chamado, daquilo que Ele te proporcionou estudar, daquilo que Ele te proporcionou se formar, daquilo que Ele te capacitou a fazer. Porque nós não temos capacidade nenhuma, mas aquele que nos chama nos capacita. Um médico pode ser chamado para salvar vidas, não apenas na forma física, mas ali no leito da morte, fazer um apelo. Gente, todas as profissões podem ser usadas também como um ministério para ganhar almas e fazer a obra de Deus. Não abra mão do seu ministério, da sua profissão, só porque você quer ter um ministério dentro da igreja. Tem o teu ministério,
mas seja também um bom profissional. Não perca as possibilidades que Deus lhe proporcionar. Não permita que isso seja escrito um dia na tua lápide, que quando você se deparou com a morte, percebeu que você não tinha vivido. Não, vivencie tudo que Deus lhe proporcionar, cada oportunidade, e vivencia dando o melhor de você para Deus. Deus te abençoe e a paz do Senhor.